Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 2. Versículo 1 a 4. Okay? Hebreus 2, versículos de 1 a 4. Eu vou ler aqui, porque as versões são um pouco diferentes, nos acompanhem. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém. Aqui no versículo 1 diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém. É uma palavra em que aqui o apóstolo, queremos que seja Paulo que escreveu Hebreus, ele deixa muito claro a necessidade de nos apegarmos com firmeza. O que é pegar com firmeza? Se apegar com firmeza. Exatamente o valorizar, Quando você valoriza algo, você se apega com firmeza. Ou quando você se sente instável, você procura se apegar em alguma coisa que vai te manter estável. E o que é que nos mantém estável hoje na nossa jornada cristã, como filho de Deus, como membro do corpo de Cristo? É, primeiramente, o Senhor, o Senhor Jesus que habita dentro de nós, o Espírito que hoje foi dado a nós como promessa cumprida, mas ao mesmo tempo também nós temos a palavra de Deus. Então, as verdades ouvidas, que na verdade estamos sempre ouvindo a palavra do Senhor, o que nós lemos na Bíblia, o que nós ouvimos por meio também de tantos servos de Deus, o que nós ouvimos na reunião da igreja, são verdades que são trazidas para que nos apeguemos firmes. Temos que valorizar uma coisa, irmãos. Existe um ditado hoje, devido a muitas circunstâncias que ocorrem, parece ser bastante espiritual, mas por outro lado, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Entenda o que eu vou dizer. Por um lado, nós não seguimos a ninguém, a homem nenhum, certo? Não seguimos a homem nenhum, como se fosse ele a única pessoa ou ele o único canal. Não seguimos. No entanto, por outro lado, nós andamos e seguimos juntos uns com os outros, dentro do corpo de Cristo, e reconhecendo que dentro do corpo de Cristo, como a Bíblia mesmo diz em Efésios 4, ele concedeu, o Espírito concedeu, o Senhor concedeu para a sua igreja apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas. Não no sentido da sua posição ou título, mas na sua função. Porque são pessoas que dizem assim, a fim de aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar-nos para o nosso ministério, para a obra do nosso ministério. Do ministério que é o quê? A edificação do corpo de Cristo. Então, todos nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Existe quem nos aperfeiçoe, porque são homens, dons que Deus entrega para a igreja, não são donos, não são controladores e nem são eles que ditam as ordens, de forma alguma. São irmãos que Deus usa para poder, isso inúmeros irmãos, por meio da sua palavra, para poder nos aperfeiçoar, para que nós possamos desenvolver o nosso ministério para o ministério único que é a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, situações que ocorrem, diz assim, eu não ouço ninguém mais, só ouço a Bíblia. Nesse momento, podemos cair num grande erro de anular
tudo o que Deus fez nesses 2000 anos de história. Porque o Senhor não nos salvou individualmente, nem nos salvou como uma pessoa isolada. Ele nos salvou para o seu corpo. Porque o que Ele quer edificar é o seu corpo. O que Ele tem é uma família. Tanto é que eu já falei aqui que, você for olhar dentro do livro de Efésios, o livro de Efésios é um livro maravilhoso, que mostra que a igreja, que são aqueles que foram chamados para fora do pecado, da lei, de nós mesmos, constitui o corpo de Cristo, algo que é coletivo, constitui a família de Deus, que é algo coletivo, constitui a habitação de Deus no Espírito, que é um edifício, constitui também, em Coríntios diz, a lavoura de Deus, tá certo? Que também é algo coletivo, constitui a noiva de Cristo, que também é algo coletivo, corporativo, constitui também a guerreira, não é? Em Efésios 6, que também é o corpo, é algo coletivo, e também lá em Apocalipse mostra que a igreja é o candelabro de ouro, que também é formado de uma só peça, mostrando também algo corporativo. Então, quando alguém diz assim, eu sou a igreja, né? Individualmente falando, eu sou a igreja, está errado. Esse é um conceito totalmente fora da Bíblia. Porque eu não posso ser a igreja. Eu faço parte da igreja. Eu componho a igreja por ser filho de Deus. Mas para ser a igreja, eu preciso dos irmãos. E os irmãos precisam de mim também. Nós precisamos uns dos outros para caminhar. Ninguém pode caminhar sozinho, porque assim a Bíblia não determina. A busca de cada um de nós, ela é individual. Eu não posso responder pelo futuro espiritual da irmã Selma. Agora, eu posso, dentro da porção que eu tenho como membro uns dos outros, contribuir dentro da minha porção para poder edificá-la, e ela vice-versa para mim. Mas como que vai ser a edificação dela depende dela e não de mim. A decisão é de cada um. Então não podemos, de forma alguma, culpar fulano ou ciclano. Não, nós temos que ter as nossas atitudes diante do Senhor. Certo? Para poder levar adiante o propósito de Deus. Então, aqui fala que nós temos que nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas. Amém. Cada vez que a gente ouve uma palavra, cada vez que a gente lê algo na palavra de Deus, cada vez que a gente ouve alguma mensagem, não é? Nós temos que ouvir com o espírito aberto, com discernimento, Amém. Não é também de qualquer maneira. E também vou dizer uma coisa bem clara, não é ouvir qualquer pessoa. Hoje em dia existem muitos que falam, e não quer dizer que muitos que falam são todos que falam por Deus. Na época de Jesus também havia muitos que falavam em nome de Deus. Os fariseus falavam em nome de Deus. Mas ele não tinha vida. Correto? E mesmo na época de Paulo, dos apóstolos, havia muitos que falavam, mas falavam palavras distorcidas. O que na verdade trazia o quê? Trazia problema para a edificação da igreja. Então, muito cuidado com essa questão de onde tem a palavra de Deus eu estou ouvindo. Você tem que ter discernimento. Para você poder ter discernimento, e eu também ter discernimento, eu preciso conhecer a palavra. Amém. Se eu não tenho uma referência na palavra, qualquer coisa que me falar, pode me enganar, sim ou não? Sim. Então nós temos que ter discernimento. Discernimento. Daí aqui, em Hebreus mesmo, capítulo 5, versículo 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Esta é uma palavra de exortação que o apóstolo dá aos hebreus. Nós temos muita coisa para explicar, né, ele falando, mas o problema é que vocês se tornaram tardios em ouvir. O que é tardios em ouvir? Significa que não estão prontos para ouvir. Não estão com a disposição para ouvir. Em especial, irmãos, no final dos tempos que estamos vivendo, muitos barulhos estão ocorrendo. Muitas palavras correm. Muitas mensagens correm, né?
né, a mídia social é muito fácil hoje. Você pega e abre qualquer... Você tem que saber, de fato, o que você está ouvindo que vai trazer edificação para você. Concorda ou não? Ou estou errado? Certo? Nós temos que ter discernimento. E aqui diz tardio para ouvir, não é questão de ouvir. Ouvir, a gente ouve, mas significa tardio para ouvir. Não quero ouvir aquilo que, de fato, Deus quer falar comigo. Eu quero ouvir aquilo que me agrada. Eu quero ouvir aquilo que eu gostaria de ouvir. Não é o que Deus quer falar comigo. Aí, nesse momento, a gente cai num grande erro. Porque isso aí, exatamente, é o que o inimigo quer. Para a gente se desviar das verdades que temos que ouvir. Certo. Concorda? Aí fala assim no versículo 12. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tende novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitado de leite e não de alimento sólido. Parece que esse versículo, ele vai contra o versículo que Pedro diz, em 1 Pedro 2, depois vou ler lá, que nós temos que ser como crianças que desejam ardentemente o leite espiritual da palavra. Pedro falou de maneira positiva isso. O que é uma criança que deseja ardentemente o leite espiritual da palavra? Significa que ele está querendo comer. Ele está ansioso, está ali para comer, está ali para desfrutar. Ele quer, de fato, se alimentar. Esse desejo temos que ter. Por isso a gente cantou este hino aqui. Faz-me voltar ao primeiro amor. Faz-me viver no primeiro amor. Será que o nosso primeiro amor pela palavra de Deus é o mesmo que nós tínhamos quando nós nos convertemos? Faça uma comparação da sua vida agora com o momento inicial da sua vida cristã. Conversando com vários irmãos, todos chegam à seguinte conclusão, de fato. Naquele tempo era muito mais fervoroso. Naquele tempo era muito mais fervoroso. Era muito mais entregue. Eu amava, eu deixava todas as coisas para poder ler a palavra. Para poder estar na presença do Senhor. Mas as coisas o tempo vai passando. E as coisas vão cegando nossos olhos. O gosto pela palavra vai se perdendo. A gente não deixa tudo porque existe algo dentro de nós que fala assim, você não pode deixar, é verdade, eu tenho que estar por aqui, né? Então, fica aquela questão mais ou menos no automático, porque a sua consciência não permite que você deixe, mas também você não voltou, nem eu voltei para aquele primeiro amor. Concorda ou não? Irmãos, nós que estamos hoje no final dos tempos, é hora de restaurar esse primeiro amor. Amém. Esse amor pela palavra de Deus. Amém. Esse amor pela comunhão com o Senhor. Sim. Voltar ao primeiro amor, viver o primeiro amor, é viver o nosso melhor amor para com o Senhor. Amém. Talvez aquele melhor amor, por exemplo, olha só, que bonitinho. As crianças vai, abraça a mãe e senta no colo do pai. Depois sai, vai brincar, depois volta, agarra de novo e tal. Quem sabe? É o amor pelos pais. Reconhece nos pais isso. Agora, quando chega já na adolescência, já vai largando os pais para lá. Só vai correr ao altar do pai e da mãe quando quer comer. Ou quando precisa de algo. Pai, mãe. Aí vai ajuda, depois, obrigado, hein, tchau. E vi uma coisa hoje ontem na internet, uma coisa interessante. Um pai sentado no chão, com uma caneca, como se fosse um pedinte, dentro da casa dele. Não, lógico, né? Isso foi algo figurativo. Pedindo para os filhos passando, nem olhando para o pai. E ele assim pedindo ajuda, né? Como se fosse assim, me ajuda, me auxilia nisso. Ninguém estava aí, cada um cuidando de suas próprias coisas. Aí não tem mais amor. Passou a ser um amor interesseiro. Não aquele amor verdadeiro e genuíno. Eu temo, irmãos, que muitas vezes nosso amor pelo Senhor
hoje seja o amor interesseiro. A gente corre atrás do Senhor Jesus pelo que Ele pode dar, não pelo que Ele é. A gente ora, pede oração. A gente sabe que Ele é a fonte, mas esse primeiro amor se perdeu. Quando o Senhor voltar, você mesmo diz assim, em Mateus 24, o amor de muitos se esfriará, por causa da iniquidade. A iniquidade é tudo aquilo que é contra Deus. E Ele luta contra Deus e contra você, contra mim. Tudo hoje nesse mundo é iniquidade. Tudo. Não se engane, irmãos e irmãs, que alguma coisa neste mundo tem pureza. Nada é puro neste mundo. Nada é puro neste mundo. Eu e você temos que ter o discernimento para poder exatamente saber filtrar aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Amém. E buscar aquilo que vem de Deus, vem do alto, porque no final é o que nos interessa, é ou não é? Então, aqui diz, versículo 13, no final do 12, tornar-se com necessidade de leite, outras palavras, ficaram na condição de crianças espirituais. E eu, lendo a palavra, vocês conhecem vários versículos. O Senhor quer nos deixar na condição de crianças espirituais? Ele ama as crianças? Ama. Tanto é que o Senhor falou, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino do céu. Mas não é ficar na condição de criança, mas ter um coração de criança por causa da simplicidade. Mas Ele quer que nós cresçamos e cheguemos à estatura de varão perfeito. Correto? Ele quer que nós comamos alimento sólido. Por isso que eu falei, nós falamos, né, eu e o irmão Adão, há 3 semanas atrás, que o Senhor nos dê aqui, a nós, sempre esse coração. Quando a gente vem para ouvir a palavra, não venha com o ouvido, eu quero ouvir uma coisa que me agrada. Às vezes você vai ouvir coisas que não agradam. Mas saibam, isso aí é para nos curar. Amém. Quem já tomou bezetacil na vida aqui? Quem já tomou? Tranquilo, né? Beleza. Não dói. Não dói nada, não é verdade? De hoje não dói tanto. De hoje não dói tanto, não. Mas eu pergunto, se você tomou, você precisava. Curou ou não curou? Curou. Então, exatamente, a palavra de Deus, ela não é para agradar. E hoje, infelizmente, muitos têm usado a palavra de Deus para agradar o ouvido das pessoas. Por isso que não tem como desenvolver espiritualmente. Nós não estamos aqui para dar palavra de autoajuda. Embora a palavra de Deus, ela é a melhor fonte para nos ajudar. Amém. Mas não no sentido de dar autoajuda para agradar os nossos ouvidos. Não. Nossa. Nós precisamos crescer com alimento sólido. Correto? E eu creio que ninguém aqui de nós é um neófito que creu ontem. Pelo menos 1 ano, 2 anos já caminhou, né? E muito mais. Então está na hora, como diz aqui, já devia ser mestres. Pelo tempo que passou, a maioria de nós já devia ser mestres. Mas ainda, muitas vezes, estamos numa condição de crianças. Não é culpa de Deus. É que nós não buscamos adequadamente. Concorda ou não? Aí, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Inexperiente na palavra da justiça. O que é a palavra da justiça? A palavra da justiça se refere a tudo aquilo que é segundo a vontade central de Deus. A justiça é tudo aquilo que agrada o Senhor. Quando a gente fala assim, vamos andar em justiça, é agradar ao Senhor, fazer tudo de acordo com, conforme Ele deseja, conforme Ele orienta. Isso é segundo a justiça de Deus. Sim. Mas, exatamente por ser inexperiente na justiça de Deus, por ser criança, não consegue entender. Eu pergunto, as crianças, Ian, ele sabe o que é a justiça da mãe e do pai? Não sabe. É criança. Não é verdade?
Mas à medida que vai adquirindo conhecimento, ele vai vendo, vai entendendo o que está no coração da mãe. Igual Elisa e Eloá, a mesma coisa. Hoje não sabe o que é justiça. Às vezes sabe o que é justiça do pai e da mãe quando recebe umas palmadinhas. Aí entende, opa, é justiça. Mas mais tarde não precisa palmadinha. É só falar e vai entender que existe uma justiça dentro da casa. Irmãos, nós também precisamos conhecer a justiça de Deus na casa de Deus. Para a gente agir de acordo com a justiça de Deus. Isso requer que a gente saia da condição de crianças. Versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas. Para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir o bem e o mal não é no discernimento natural, mas é devido ao fato de termos crescido espiritualmente. Nós temos a capacidade de julgar o que vem de Deus, o que não vem de Deus, o que é de acordo com a vontade de Deus e o que não é de acordo com a vontade de Deus. O que agrada o Senhor, o que não agrada o Senhor. Mas isso é a condição de alguém que tem as suas faculdades exercitadas. O que significa faculdades? Faculdades não é faculdade de Direito, faculdade de Engenharia, não é isso aí não. A faculdade é o quê? Sua mente, sua vontade, sua emoção. Sua mente tem que estar nas coisas do Senhor. A sua emoção tem que estar envolvida nas coisas de Deus. Exercitar a sua emoção para as coisas do Senhor. Usar a sua mente para pensar nas coisas do Senhor. Usar a sua vontade para escolher as coisas do Senhor. Concorda com o que eu quero dizer? Exercitar-se nas coisas espirituais. Agora eu pergunto, se nós não lemos a Bíblia, vamos ter a faculdade exercitadas? Se nós não oramos, vamos ter a faculdade exercitadas? Se nós não buscamos comunhão, vamos ter as faculdades exercitadas? Se nós não lemos livros espirituais de outros irmãos no corpo de Cristo, vamos ter nossas faculdades exercitadas? Não! Nada vem assim do abstrato. Ah, mas eu tenho o Espírito, sim, mas o Espírito precisa da palavra. Amém. O Espírito e a palavra fazem a química para que ocorra algo dentro de nós. Então eu tenho que exercitar as minhas faculdades, eu tenho que entrar dentro da palavra de Deus, ler a palavra, ter um tempo de oração. Não compreendo, busco comunhão, porque é na comunhão também que nós ganhamos luz, sim ou não? Às vezes, quantas vezes Deus fala para você por meio de um irmão, por meio da experiência de uma irmã? Quantas vezes na reunião, ou em momentos, fala, puxa vida, eu estava com uma situação, aquele testemunho daquela irmã, o que a irmã experimentou, trouxe luz para mim. Isso mostra que nós precisamos uns dos outros. Amém. No corpo de Cristo. Amém. Tirem da cabeça o individualismo. Tirem da cabeça uma vida isolada. Tirem da cabeça, né, uma vida individual. Embora, volto a dizer, a busca tem que ser individual, mas o desenvolvimento espiritual ele é coletivo. Eu preciso uns dos outros. Amém. Talvez o irmão fala, poxa, mas aquele irmão conhece bastante, mas ele não conhece tudo. Eu posso até conhecer bastante, mas eu não conheço tudo. Eu preciso da porção de cada um para me complementar. Eu tenho que ter humildade para poder receber a porção de cada um. Até mesmo de uma criança, de um adolescente, de um jovem, se no espírito, né? Logicamente, se no espírito, poder trazer luz para mim. Então nós temos que ter humildade suficiente para poder reconhecer a porção de cada membro do corpo de Cristo. Daí, vamos para outro versículo aqui, muito importante. Opa, caiu alguma coisa aí. Hebreus 4. Só voltar aqui um capítulo, tá? Versículo 1. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, ou o evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram, versículo 2, tá? Hebreus 4:2.
Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Eu temo muitas vezes para mim mesmo, isso eu falo para mim. Às vezes estou ouvindo uma palavra ou lendo algo, mas não estou exercitando a fé. O que é exercitar a fé? Exatamente estar numa condição de poder entrar dentro da esfera correta para ouvir a palavra na esfera correta. Porque a palavra de Deus só vai fazer efeito se for ouvida na esfera da fé. Se eu ouvir a palavra por ouvir, como eu ouço o noticiário, não vai acontecer nada. No máximo, talvez um conhecimento a mais que eu tenha ganho. Mas não vai me transformar. Para poder me transformar, eu tenho que estar na condição correta de ouvir pela fé. E ouvir pela fé significa estar no Espírito. Amém. Na presença do Senhor. E aqui vai uma dica. Você vai ler a palavra, você vai orar. Você vai falar, Senhor, eu esqueço tudo, Senhor. Me coloco na tua presença agora. Senhor, invoco o teu nome, se derrama diante do Senhor e entre na esfera do Espírito. Exercite sua fé. Senhor, eu não quero estar distraído com nada. Eu quero, Senhor, que o Senhor fale comigo agora, na medida que eu for ler a palavra. Fala comigo na medida que eu for ouvir essa mensagem. Fala comigo, Senhor, na hora que eu for cantar este hino. Fala comigo, Senhor, na oração. Senhor, me abro a Ti. Eu garanto para vocês que vocês vão ter experiências que, de fato, a palavra que ouvimos vai fazer efeito. Amém? Amém? Amém. Ouvir a palavra, quando você está cozinhando, tudo bem, até bom. Mas eu digo muitas vezes, você pode até cozinhar ali, está ouvindo no Espírito, é ótimo. Mas o ideal é você parar, ouvir a palavra, se possível até anotar um pouco. Porque quando você anota, você exercita duas faculdades. O ouvir e o escrever. E o ler, não é? Então, todo o seu ser fica envolvido naquilo. E aquilo lá ajuda. Ajuda, tá certo? Então, é muito importante gastar tempo exatamente na palavra dessa maneira. Então, ouvir com fé, acompanhado de fé, para que haja um proveito. Versículo 3 diz, nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus tem dito. Então, tem a ver com crer, certo? Ouvir, ler, crendo que algo vai ocorrer em você. Isso é fazer efeito na palavra. Louvado seja o Senhor. Amém. 2 Timóteo 4 mostra uma questão que quando nós estamos ouvindo a palavra, especialmente nos últimos tempos, isso aqui foi falado por Paulo na época dele, mas ele já como que predizendo os tempos atuais. 2 Timóteo 4:1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Isso ele falou para Timóteo usar essas prerrogativas dele para ajudar a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, onde estava Timóteo, era uma igreja complicadíssima. Era uma igreja que ficava só na esfera da doutrina, só na esfera da mente, só na esfera do conhecimento. Então, Paulo, ele falou para ele, a palavra é para corrigir, é para exortar. A palavra é para repreender. Logicamente que aqui considera-se que Timóteo faça isso no espírito e não na sua carne. Não é? Porque exatamente quando a gente, muitas vezes tem uma exortação e tudo, se a gente não cuidar, a gente mistura com a nossa carne, mistura com o que nós achamos, em vez de trazer vida, traz morte. Mas quando a exortação ela vem do Espírito, e nós estamos no Espírito com temor e tremor, essa exortação vai trazer vida. Amém. Paulo não exortou os coríntios devido ao pecado que eles cometeram? Não foi uma carta dura, 1 de Coríntios? Ele falou assim, vou ao vosso meio com vara
ou com espírito de mansidão? Ele pode falar aquilo com autoridade, mas depois que escreveu ficou doído. Aí escreve 2 Coríntios, arrependido talvez pela dureza, estava esperando Tito voltar para saber como foi que eles receberam a primeira carta. Não tinha WhatsApp na época, né? Não podia saber, e demorou meses para saber o resultado do efeito da primeira carta. Mas quando Tito volta, fala assim: olha, Paulo, aquela carta surtiu efeito. Amém. Eles se arrependeram. Se arrependeram, fez efeito. Puxa, aquilo como consolou o coração de Paulo. Isso mostra que, na verdade, irmãos, quando a gente recebe uma palavra de exortação, de repreensão, de correção, uma vez feita no Espírito, ela é para o nosso bem. Amém. Temos que estar abertos, porque no final, o que nos importa é o resultado, que exatamente naquele dia podermos estar em pé diante do Senhor. Amém. Exortação é agora. A apresentação é agora. Tá certo? Mas o resultado será em breve. Aí fala assim, 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que é sã doutrina? As verdades como devem ser. A sã doutrina é a palavra pura, sem fermento, sem aditivos. Quem não gosta de um pãozinho macio, né? Pãozinho macio. Eu que sou dentista na profissão, né? Até desdentado come. Não é verdade? Não precisa. Ele com a gengiva dele consegue mastigar o pão macio. Mas uma coisa é certa, aquilo lá não nutre como deve nutrir. Aqui quando a gente chega na Europa, vai no supermercado e vê aqueles pães duros, aqueles pães alemães, aquela coisa assim. Você come uma fatia e já se satisfaz, não é? Não é verdade? Porque ali não tem fermento. O fermento, na verdade, até faz mal. Por isso que Jesus, ele alertou, né? Cuidado com o fermento dos fariseus, fermento dos saduceus, fermento dos herodianos. Tudo isso são doutrinas que usam a palavra de Deus distorcidamente, que muitas vezes agradam nossos ouvidos, mas não é a sã palavra, não é a sã doutrina. E hoje em dia, como é difícil achar a sã palavra no meio do povo de Deus. Não digo que não ache, caso o Senhor acha, mas você precisa buscar com cuidado. Amém? Para ouvir a palavra sã, exatamente como deve ser. Eu até estava ouvindo recentemente um servo do Senhor falar assim, que hoje em dia, né, não se fala mais sobre arrependimento, não se fala mais sobre cruz, não se fala mais sobre tomar a cruz, negar a si mesmo. Até mesmo no nosso meio, a gente ouviu tanto sobre negar a si mesmo, tomar a cruz. No nosso meio, nos tempos para trás, esqueceu-se disso. Hoje, né, infelizmente, em vários lugares, é tudo pula-pula. É tudo pula-pula, toda coisa assim, tal. Parece que ali tem a presença de Deus. Eu não vou julgar que tem ou não tem, mas, irmãos, o caminho que vai nos conduzir até a realidade é o caminho estreito. O caminho da cruz. Não tem atalho. Não tem atalho. Por isso que nós estamos aqui para receber a sã doutrina, né? Ouvir as sãs palavras. Amém. Palavra pura como ela deve ser. Amém. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Como que sentindo coceira nos ouvidos. O que é sentido coceira nos ouvidos? Eu vou procurar um lugar ouvir a coisa que eu quero ouvir. Aqui tá bom. Puxa vida, isso aqui adapta muito bem ao meu gosto. Irmãos, não é questão de adaptar o meu gosto, o teu gosto. Tem que adaptar o gosto do Senhor. Amém. No final ele nos chamou para fazer a vontade dele, não a nossa. Amém. Nós estamos na casa dele, não na nossa. Quem morreu por nós foi ele, não nós. Quem deu a sua vida foi ele. Foi ele que nos tirou dos pecados. Foi ele que nos fez amigos outra vez. Né? Nos colocou dentro da sua casa com todas as riquezas. Tem uma vontade para ser feita. Essa vontade é dele, não a nossa.
Então não posso ouvir palavras segundo o meu querer. Eu tenho que ouvir as suas palavras. Amém. Sejam elas doces no momento que tem que ser doce, sejam elas duras no momento que tem que ser duras. Mas que o Senhor fale conosco. Amém. Uma vez que Ele fala, com certeza haverá cura. Amém. Toda vez que o Senhor fala, haverá cura. Amém. Louvado seja o Senhor. Coceira nos ouvidos. Então, vamos usar uns cotonetes, tá bom? Vamos limpar nossos ouvidos? Vamos limpar. Vamos eliminar tudo aquilo que dá coceira. Vamos dar ouvido às palavras do Senhor. Amém. Versículo 4. Se recusarão a dar ouvidas à verdade, entregando-se às fábulas. Fábulas são histórias. Tem gente que fala assim: não quero ler muito a Bíblia, não. Eu gosto de ouvir testemunho. Eu não sou contra testemunhos. Mas muitas vezes os testemunhos nessa condição viram fábulas. Mais do que a palavra. Quero ouvir testemunho. Testemunho é fácil de ouvir, porque... Mas você vai ver uma palavra mais sólida. Não quer, recusa. Temos que tomar cuidado. Tá? Tudo na palavra, tudo na casa de Deus é equilibrado. Sim. O testemunho é importante? É. Mas o testemunho tem que estar firmado na palavra também. Amém. Não pode ser fábula. Sim. Então, muitas vezes, irmãos, eu recomendo, ter uma palavra de admoestação. Quando a gente for compartilhar e tudo, busque diante do Senhor para que o seu testemunho ele fique mais porcentagem naquilo que edifica do que mais porcentagem na história. Embora você precise contar a história para poder chegar no fim, mas às vezes se gasta 15 minutos para contar a história para os 2 últimos minutos chegar no objetivo. Entendeu? Entenderam o que ele quer dizer? A gente procurar a compartilhar dentro, apresentar de fato o fato. Vocês entenderam ou não o que eu estou falando? Tá? Isso é muito importante. Tá? Para quê? Para nós remirmos o tempo, isso em todos os sentidos, para que haja verdadeiramente edificação. Tá? Aí versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Louvado seja o Senhor. Amém. Em Tiago, capítulo 1, versículo 21 e 22. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou resumir aqui, para a gente não avançar muito. Tiago 1, 21 a 22. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão. O que significa aquilo que eu acabei de falar? Você vai ouvir a palavra, se despoje de toda impureza e acúmulo de maldade. Limpa sua cabeça, limpa sua mente, limpa suas emoções, limpa o campo para poder acercar-se à palavra de Deus. Porque aquele momento é santo. Sim ou não? Quando você vai tocar nas coisas do Senhor, não importa se é na oração, na leitura da palavra, no cântico, esse momento é santo. Esse campo é santo. Não pode ter maldade nem impureza. Senão, não vai fazer efeito, irmãos. Quando você toma algum remédio, eu tomo todo dia, tomo um coquetelzinho aí de pílulas para poder manter, coração em dia, diabetes, não sei o que e tal. Não tenho diabetes, mas tenho que tomar cuidado. Mas eu tenho que seguir as ordens. Não posso tomar esse remédio misturado com outras coisas, senão o efeito é zero. Correto? Quantas vezes, quando você vai tomar o remédio, tem lá assim na bula, não misture com bebida alcoólica, não é? Por quê? Ou vai potencializar para negativo, ou vai anular o efeito. O que significa? Despoja da impureza, despoja da maldade, vai com o coração puro, porque o ambiente é santo. Tanto é que, quando Deus falou para Moisés, quando ele viu a sarça ardente ali, chegou até e falou assim: tira suas sandálias.
entra aqui, porque este terreno é santo. Nosso corpo é santo. A igreja é santa. As coisas do Senhor são santas. Então, para que a palavra faça efeito, ele vai fazer efeito no ambiente santo. No ambiente impuro, com maldade, que significa também nosso velho homem, nossa carne. Não pense, irmãos, que é só o pecado. Nosso velho homem é campo de maldade. Nosso velho homem é campo de impureza. Ou não? De onde que provém os maus desígnios? Vai ver lá em Lucas, vai ver em Mateus, vai ver lá em Colossenses capítulo 3. Nossa natureza humana, terrenal, maledicência, montão de coisas negativas. Vai ver Gálatas 5, não é? Que as obras da carne são isso. Tudo vem do nosso velho homem, está dentro de nós. Então, lançar fora, despojar impureza e maldade é sair dessa esfera do velho homem, da nossa carne, e entrar na esfera do Espírito. Amém. Na presença do Senhor, para que a palavra seja acolhida com mansidão, com ternura, com realidade, para que ela possa fazer efeito em nós. Então, não culpe Deus, não culpe ninguém, culpe você mesmo, porque às vezes não faz efeito, porque nós não estamos na condição correta. Eu digo por mim. Amém? Amém. Às vezes nós ouvimos, não ouvimos. A gente é tardio de ouvir. Falou, depois, o que falou mesmo? Né? Então nós temos que estar exercitado, exercitar nossos ouvidos, exercitar nosso coração, exercitar a atenção. Nós temos que, eu vou ler daqui a pouquinho, ter uma atitude como de alguns irmãos fizeram quando chegou Paulo, né? Depois chegou lá. Vamos ler aqui, continua lendo. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Aleluia pela palavra, que é poderosa para salvar a nossa alma. Ela é poderosa. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então hoje, acabando a comunhão, tudo que nós ouvimos desde que a comunhão começou. O irmão Adão compartilhou, vários compartilharam, demos versículos, cantamos hinos. O Senhor já começou a falar. Esse conceito também tem que cair fora. Vamos ouvir o Senhor falar quando o irmão levantar para falar. Isso é um conceito religioso. Porque o Senhor, quando a gente começa a orar, o Senhor já começa falando. Amém. Amém? O Senhor fala pelo seu corpo. A minha porção é uma porção específica aqui. Mas, de qualquer maneira, todo esse contexto da reunião, ela é para ser considerada diante do Senhor e levada à prática. Porque quando é levada à prática, ela vai surtir efeito em nós. E vai, de fato, ser poderosa para poder salvar a nossa alma. Louvado seja o Senhor. Amém. 1 Reis 19. Mais 5 minutinhos eu termino, tá, irmãos? 1 Reis 19. Vocês conhecem essa história de Elias, né? Por que eu vou ler esse versículo? Porque eu também gostaria de ajudar a todos aqui. Nós sermos ajustados no como Deus fala conosco. Tá certo? Por quê? Porque hoje em dia, no contexto em que vivemos, nós podemos ser como que doutrinados ou conduzidos por um caminho um tanto que perigoso. Tá? 1 Reis 19, versículo 9. Ali entrou numa caverna, isso foi Elias, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? A gente conhece a história, né? Que Elias ele se escondeu porque estava sendo perseguido por Acabe e por Jezabel. E ele estava assim, totalmente decepcionado, triste, frustrado. Pediu para Deus tirar a vida dele, porque pensou: estou sozinho aqui, ninguém me quer, ninguém me ama, nem Deus está me amando mais, eu estou aqui agora. Né? Você vê que até um profeta de Deus entra em depressão, tá? Depressão mostra que não pense assim, um servo de Deus, tal. Não, todo mundo é igual, nós somos seres humanos. Tá? 1 Reis 19, versículo 9. Que fazes aqui, Elias? Versículo 10. Ele respondeu:
Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. Realmente, numa situação dessas, eu creio que nós teríamos a mesma atitude. No sentido, né? Hoje em dia nós temos a facilidade de tecnologia, né? E a gente sabe que não estamos só. Mas ali, imagina, né, na situação que ele estava. Versículo 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Põe-se perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Tá? Por que eu estou lendo isso aí? Cuidado com, hoje em dia, existem muitas das questões que grandes eventos no meio cristão, está ali a presença de Deus. Multidões, isso, aquilo, aparentemente grandes eventos. Até mesmo tem pessoas que pensam que a bênção financeira está prosperando, ali está Deus. Não quer dizer nada. Então aqui, ó, um vento que fendia os montes, despedaçava as penhas. Muito parecido com o que está acontecendo hoje na França, né? A questão dos ventos que sopraram, destruíram casas, né? Furacões, né? Que passa. Imagina, só que ali não estava Deus. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz, ele disse: que fazes aqui, Elias? Então, descartado todos os grandes eventos, aparece exatamente um cicio tranquilo e manso e suave. Para ele poder ouvir o cicio tranquilo e suave, ele tem que também purificar os seus ouvidos daqueles grandes eventos. Concorda ou não? Quem é especialista em canto de pássaros? Busca na internet para você ver. A pessoa, ela tem que ter um ouvido muito refinado, muito afiado, muito atento. Porque você está ouvindo isso? Ouvindo o quê? Está ouvindo? Não. Estou ouvindo nada. Você não está ouvindo aquele canto, não? Ele ouve porque o ouvido dele está refinado para ouvir aquilo e não outras coisas. Irmãos, o que eu quero dizer aqui? Hoje em dia, na atualidade, não deem seus ouvidos para ouvir vozes ou grandes coisas, mas aprendam a ouvir o Senhor falando no cicio tranquilo e suave. O Senhor fala exatamente, muitas vezes, no silêncio. Naquela comunhão íntima do Senhor contigo e sua com o Senhor. Lá na sua casa, dentro da sua comunhão pessoal com o Senhor, deixa o Senhor falar contigo. Não que o Senhor não fale. Numa reunião dessa, o Senhor pode falar, sim. Estamos treinando. Mas o que eu quero dizer é, não vamos dar atenção ou nos enganar com essas grandes coisas, mas aprender a ouvir o Senhor no cicio suave e tranquilo. É naquele momento da comunhão sua, secreta com o Pai. Jesus não falou isso? Que quando você vai orar, fecha no seu quarto, né, no sentido de você ter seu tempo ali com o Senhor e pedir para o Senhor falar. Ali o Senhor fala muito mais, confirmando muitas coisas que você ouviu, mas é o Senhor falando para você. Vocês já tiveram essa experiência? Se não tiveram, precisam ter. Precisam ter. É crucial que nós tenhamos esse momento na presença do Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Para finalizar, eu falei que ia falar sobre... Falei que ia falar sobre Paulo, né?
Hã? Que Paulo... sim, Atos, lembrei. Paulo estava viajando e chegou em Atos. Aí é uma atitude muito positiva desses irmãos, tá? Atos 17. Atos 17, versículo 10 até o 12. E logo durante a noite, Atos 17, 10 a 12. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ali não tinha a igreja ainda. Paulo foi à sinagoga dos judeus. Dentro da sinagoga dos judeus. Para quê? Para falar da palavra. Mas olha só que interessante. Versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Pois, olha só que atitude digna e a atitude que nós temos que ter. Receberam a palavra com toda a avidez. O que significa? Ouvidos abertos. Vou ficar atento. Estou ouvindo. Né? Se você pega e vincula com Hebreus 5, não vou ouvir como criança. Não, eu tenho que exercitar minhas faculdades, né, para ouvir segundo a palavra. Eu vou ouvir com avidez, atenção, avidez significa atenção, mas examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eles não deram os ouvidos para ouvir apenas. Ah, tá falando, que bom, Paulo, puxa, vou ouvir Paulo. Tá, vou ouvir Paulo, mas quero ver se Paulo fala de acordo com as escrituras. Então, qualquer um de nós aqui, seja Adão, eu, qualquer um de nós, irmão, qualquer quem você ouvir, você vai ouvir com avidez, mas você precisa examinar as escrituras para ver se está falando segundo a palavra. Se não estiver falando segundo a palavra, você pode contestar. Não é? Às vezes pegam a palavra, como acontece com certas pessoas, que pegam a palavra, aplicam aqueles versículos totalmente fora de contexto, versículos que falam de Jesus, e ele aplica para ele, como se ele fosse o homem. Não, ali referiu-se a Jesus, e não a ele. Né? Então, ele usou a Bíblia, mas usou de maneira distorcida. Então, quando eles checavam o que Paulo falava, eles iam para as escrituras para ver se, de fato, Paulo cortava a palavra retamente. E quando perceberam, sim, que Paulo falava de acordo com os oráculos de Deus, conforme a palavra, falaram assim, pronto, podemos então nos entregar a essa comunhão. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. E assim, a igreja de Bereia surgiu. Amém. Por quê? Eram pessoas que amavam a palavra, respeitavam quem falava, mas com discernimento. Com o juízo que deve ser ouvido, como pessoas maduras. Isso que o Senhor também demanda de nós. Amém. Amém? Então, acho que vou parar por aqui. Espero, irmãos, que o Senhor continue falando conosco. Amém? E nos desperte nesse aspecto. Nos finais dos tempos, precisamos dessa atitude. Amém. Vamos gastar mais, como a gente vai ainda almoçar junto, as irmãs vão preparar a comida daqui a pouquinho. Vou pedir para as irmãs que vão preparar, não, fiquem tranquilos, né? Mais 15 minutinhos, para os irmãos compartilharem, e depois disso, então, a gente determina, então, como vai ser, tá bom? Vamos compartilhar um pouquinho daquilo que você ganhou nessa palavra, o que te tocou, né? Algum versículo, alguma porção, para reforçar esse encargo. Amém? Amém.